Olá pessoal, paz e graça, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, obrigado pelo carinho de vocês, pelas pessoas que têm participado, que têm me mandado mensagens, muito obrigado, viu? Eu tenho buscado responder cada uma delas e agradeço, como eu falei nas últimas lives, esse tempo que temos tido aqui é praticamente um bate-papo, né? É uma amizade, um relacionamento entre amigos e isso me alegra muito, tá bom? Queria começar dizendo isso. Hoje nós vamos ter um tempinho um pouco diferente. Não sei se vocês andaram acompanhando aí as duas últimas lives, mas eu tenho falado muito sobre o propósito eterno de Deus e a porta do reino. E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre a igreja. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque em alguns momentos, em algumas lives, eu acabei explicando sobre o ensino, e aí eu falei sobre como que é feito o ensino na igreja, e expliquei, em alguns momentos nós fizemos um estudo a respeito de algumas cartas, né? Em outros momentos nós fizemos estudo a respeito de alguns temas. Nas últimas lives eu também mudei um pouco a dinâmica, a gente acabou trazendo aí um pouco de didática, né, a esse nosso tempinho, eu trouxe algumas apresentações, e hoje também eu vou fazer um pouco diferente, porque eu vou falar um pouco sobre a igreja, mas eu vou comentar especificamente sobre alguns livros que eu tenho, que são meus livros de cabeceira. Eu sempre tenho feito a live aqui nesse meu cantinho e a tela não dá para pegar, mas eu tenho aqui livros para cima e eu vou mostrar um pouco para vocês de alguns livros que nós vamos trabalhar hoje, que eu quero compartilhar com vocês sobre essa visão de igreja. Um deles, esse livro aqui, se chama Casas que Transformam o Mundo. Deixa eu colocar aqui de uma forma que todos vejam. Igreja nos Lares, do Wolfgang Simpson. É um livro fantástico, né? É um livro muito interessante sobre a vida da igreja, sobre a história da igreja. Então é um livro que eu recomendo, nós vamos conversar um pouco sobre ele hoje. O outro livro é esse livro do Colin, do Tony, que é o livro A Treliça e a Videira, a mentalidade do discipulado. Também tem alguns pontos interessantíssimos aqui nesse livro, que nós vamos falar hoje. O outro é um livro clássico, que para mim é o meu livro, um dos meus livros de cabeceira, né? Fora uns outros dois livros, eu consideraria esse aqui, que é um livro Verdadeiras Profecias, do Tozer, e também tem alguns pontos aqui que eu quero comentar hoje. O outro livro é um livro do Frank Viola, que é esse livro aqui, Da Eternidade até Aqui, né, do Frank Viola. Ele fala sobre, tá aqui, deixa eu pôr de um jeito, redescobrindo o propósito de Deus para a sua vida. E o último é esse livro aqui do meu pai na fé, Jamê Nobre. Esse livro é Reflexões sobre Espiritualidade e Ministério. Então, eu separei aqui esses livros, que são livros que eu já li e recentemente também já acabei lendo eles de novo. Eles fazem parte aqui da minha coleção e eu resolvi tirar eles hoje para a gente conversar um pouco sobre o que eu entendo que seja igreja, o que nós entendemos que seja a igreja, qual é a visão que nós temos a respeito da igreja. Tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui pelo livro do Jamê, tá? Jamê Nobre, Reflexões sobre Espiritualidade e Ministério. Esse livro ele tem aqui o primeiro capítulo, que é o capítulo que eu quero comentar, que ele fala sobre relações fraternas. Então ele começa neste capítulo aqui, Relações Fraternas, e nós vamos começar por ele.
Bom, Jamê começa nesse livro aí dizendo que a Epístola aos Filipenses ela tem um caráter diferente de todas as outras epístolas, porque ela é uma carta que trabalha muito com sentimentos, referindo-se a ele por 58 vezes, e cujo texto central é: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Interessante, né? Essa percepção de que Filipenses se refere a sentimentos 58 vezes. Não é uma carta grande, né? Como o Evangelho de Mateus, né? Ou como Romanos, mas ela é uma carta que, apesar de ser uma carta curta, ela é uma carta que 58 vezes se refere a sentimentos, e este versículo e esta carta, ela sempre aponta para Jesus como fator de referência das nossas relações. Então a gente entende um pouco aqui de como deve ser o relacionamento na igreja, né? Jamê até continua aí dizendo que nos versículos 1 a 4 desse mesmo capítulo, Paulo ensina como deveria ser o relacionamento entre os irmãos, como deveriam se comportar, mostrando como o Senhor Jesus fazia. Então ele põe Jesus como nossa referência e ele diz que nós devemos imitar a Cristo. Então é uma carta que demonstra assim como que deve ser o padrão de relacionamento, a vida, né, no meio da igreja. Bom, ela continua aí, né? Jamê continua dizendo o seguinte: por que as pessoas têm tanta facilidade de mudar de congregação, de sair de um lugar para outro? Não é por causa de costumes ou de doutrinas, mas porque elas não têm mais apego, afeto, vínculo de coração. O único vínculo é o rol de membros. Então, você percebe que na igreja moderna, né, isso realmente é um fato, de que há uma grande facilidade das pessoas de mudarem de local, porque elas não têm vínculos de coração, não têm afeto, apego àquelas pessoas, né? E ele continua dizendo que se acontece algum imprevisto, a pessoa já quer mudar de igreja, como se isso fosse possível, pois a igreja ela é superior às organizações. Interessante, né? Ou seja, a pessoa ela está mudando de uma organização, ela está mudando de um grupo, mas ela não está mudando de igreja, porque a igreja é uma só, né? Quando existe afeto e vínculo, você se dispõe a andar com as pessoas erradas e diferentes. Pessoas erradas no sentido de que a pessoa ela não está dentro daquele padrão que você considera do que seja certo. Né? Não é que a pessoa vive uma vida errada, mas você considera que ela não está certa. Você considera que ela é diferente de você, mas você se dispõe a andar com ela. Porque o que gerencia um relacionamento não é o que a pessoa faz, mas é o afeto que se tem. Né? O afeto, o vínculo que você tem com ela. E aí ele continua dizendo que nós precisamos rogar a Deus para que ele renove esse sentimento em nós. O que trouxe o filho pródigo de volta para casa é o que ele recebia lá dentro, ou seja, dentro da casa dele. A figura do pai é que trouxe esse rapaz de volta. E é isso que nós precisamos pedir que Deus faça conosco. A vida de igreja ela tem que ser uma vida de vínculos, de relacionamentos saudáveis. Que as pessoas tenham vínculos afetivos, vínculos de coração. E que elas não fiquem o tempo inteiro tentando encontrar outros locais onde elas se encaixem, porque não se encaixaram no lugar anterior. Continuando aí, cooperar é levar o jugo junto, é levar a carga um do outro, é perceber a carga do irmão e colocar meu pescoço embaixo da canga para ajudá-lo a levar o seu jugo. Epafrodito tinha essa característica de ajudar Paulo a levar a carga do ministério. Ele era um irmão e cooperador. Interessante isso, né? Que quando as pessoas elas chegam na vida da igreja, elas estão cansadas, estão sobrecarregadas, elas estão desesperadas, elas têm cargas, elas têm pesos. E a função da igreja é exatamente isso. É fazer com que a igreja
coloque o pescoço debaixo da canga daquele irmão e ajude ele a levar aquele fardo que está pesado. Né? Então, é isso que nós precisamos fazer, desenvolver, né, no meio da igreja. Outro termo utilizado na relação entre eles, né, entre Paulo e Epafrodito, era o de companheiro. Esta palavra é derivada do latim e significa comer o pão juntos. É repartir, compartilhar do mesmo pão, seja ele bom ou ruim. É participar das aflições e das alegrias. Que coisa linda, né? É comer o pão junto. O pão bom, o pão ruim, né? O pão novo, o pão velho. Mas é você dividir com aquela pessoa aquilo que você tem. Então, os nossos vínculos de relacionamento, eles precisam ser vínculos fortes, afetivos, né? De nós termos ligações com os irmãos e não apenas ligações por sermos do mesmo rol de membro. Jamé ainda menciona aí um ponto que eu achei chave nesse capítulo, que ele diz que na morte de Jesus, seu melhor amigo se manifestou, que foi João. Foi ele quem ficou nos pés de Jesus na cruz. Não é que Jesus o amasse mais do que os outros, mas ele gozava mais do amor do Senhor. Essa é a doutrina apostólica, né? É Jesus Cristo conhecido através da amizade, da proximidade. Jamé sempre diz, e eu aprendi isso com ele, que nós temos o ministério da reconciliação, porque da mesma forma que o Senhor nos reconciliou com ele, nós também precisamos aprender a nos reconciliarmos uns com os outros, a termos esse vínculo de amizade, né? Mencionando aí João 11,16, diz assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. João 11,16. E amigo é aquele que morre junto. Quando tudo acaba, ele continua conosco. O amigo é verdadeiro, fala a verdade em amor, amor e verdade se completam e não existe de forma isolada. Então, o que nós entendemos que seja igreja é isso. Igreja é você ter essa visão de vínculos fraternos, de vínculos de laços de amor, né? De laços afetivos, de vínculos afetivos, vínculos de coração. Não é apenas de você fazer parte daquele rol de membro, de você se encontrar com aquela pessoa uma vez por semana, mas é de você ter com ela vínculos fortes, de comer o pão juntos, de dividirem cargas, de dividirem responsabilidades, né? De expressarem amor um pelo outro, de estarem prontos a morrerem uns pelos outros. Então, isso é o que nós entendemos que seja vínculos de amor, e é isso que nós entendemos que tem que permear a vida da igreja. Vamos a mais um ponto. Bom, o segundo livro que eu quero comentar é o livro do Frank Viola, Da Eternidade até Aqui. É um capítulo que ele fala sobre a nova espécie em Atos, que é o capítulo 23. Então, vamos lá. Bom, nesse capítulo aí, o Frank ele começa dizendo que há muita controvérsia sobre o tema central do livro de Atos, porque alguns afirmam que é um registro de atos do Espírito Santo, e outros argumentam que é uma defesa do ministério de Paulo. Ele menciona aí que cada argumento ele pode ser defendido de uma forma lúcida, mas em vez de entrar nessa discussão, prefiro dizer que o próprio Lucas nos fala sobre qual é o propósito do livro de Atos. Então as pessoas sempre perguntam, mas assim, qual é o objetivo do livro de Atos, né? O tema aparece em Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Nas palavras iniciais diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, para compreendermos a frase acima, nós precisamos compará-la com a abertura do Evangelho de Lucas, né? Porque lá em Lucas, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele abre o livro de Lucas
dizendo o seguinte: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas está por trás do evangelho que leva o seu nome, assim como do livro de Atos. Lucas escreveu o evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. E os dois livros eles foram endereçados a um homem importante chamado Teófilo. O evangelho de Lucas e o livro de Atos são volumes gêmeos. Eles são duas partes da mesma história. O evangelho de Lucas, ele é um registro do que Jesus Cristo começou a fazer e escrever. É o que ele menciona lá em Atos 1:11. É o registro do início da vida de Cristo e do seu ministério na terra. Já o livro de Atos, ele é um registro da continuação da vida de Cristo e do seu ministério na terra através do seu corpo. Como o apóstolo João disse, assim como Jesus esteve nesse mundo, assim a igreja está agora. 1 João 4,17. Então, através de Atos, nós vemos Jesus Cristo pregando o evangelho, atingindo os gentios, levantando as expressões corporativas de si mesmo através do Império Romano. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos específicos e deixar que a Escritura fale por si mesmo. É o que o Frank coloca aí. Então é interessante essa colocação do Frank nesse livro, que ele menciona que Lucas escreveu o livro de Atos e Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. E quando ele começa o livro de Atos, voltando aí, Atos 1:1, ele diz: em meu livro anterior, ó Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, no Evangelho de Lucas, ele ensina tudo o que Jesus passou a viver e a ensinar. E no Atos, é tudo que a igreja viveu e ensinou. É a prática de vida da igreja. Então é uma continuação, né? E aí ele continua dizendo que a primeira coisa que os cristãos fizeram depois de crer em Cristo e receber o Espírito Santo foi encontrarem-se. E continuaram se encontrando regularmente. Está lá em Atos 2:46. Né? O instinto da nova espécie é estar juntos com o de sua espécie. É juntarem-se com frequência. Isso está escrito na biologia da igreja. Lá no íntimo, cada crente genuíno tem uma sede pela experiência da comunhão. Que coisa linda essa colocação do Frank Viola. No livro de Lucas, ele conta a história de Jesus e no livro de Atos, ele conta a história de Cristo através da igreja. É a vida de Cristo sendo vivida na vida da igreja. E ele diz que ali os irmãos, quando receberam o Espírito Santo, a primeira experiência, a primeira coisa que eles querem é estar juntos, é se relacionarem. E ele chama isso de biologia da igreja, sede pela experiência da comunhão. E interessante que essa comunhão, juntando isso com a menção do livro de Jamê, né, sobre relações fraternas, a comunhão que eles tinham era essa. Era estarem juntos, tinham tudo em comum, como está escrito lá no livro de Atos. Diz que eles vendiam os bens, vendiam as propriedades, dividiam entre os pobres. Ninguém considerava o que era exclusivamente seu, mas eles viviam de uma forma intensa, comiam o pão junto. E Frank Viola chama aqui de sede pela experiência da comunhão. E ele diz aqui que o Espírito Santo é a ligação de amor que une os membros da Trindade, mas que ele, o Espírito Santo também, é o elo de amor que junta os membros da Igreja de Cristo uns aos outros. Né? Que coisa linda, que coisa fantástica. E ele, mais uma vez aí, ele menciona dizendo que através da história, líderes cristãos têm elaborado vários métodos para a membresia da igreja. Né? Mas no texto acima temos o sentido de membresia de acordo com a mente de Deus. E este último difere dramaticamente do primeiro. Ou seja, o que Deus entende que é membresia
é diferente do que a igreja entende que é membresia. E ele continua dizendo que, de acordo com o Novo Testamento, receber Jesus Cristo é se tornar membro do seu corpo. Que coisa! Como você se tornou membro de sua família? Pelo nascimento. E como você se torna membro da família de Deus? Pelo nascimento espiritual. Então aqui não cabe as pessoas que dizem, não, eu sou convertida, eu pertenço a Deus, mas eu estou em casa sozinha. Não, você foi chamado por Cristo, você foi chamado por Deus para fazer parte de um corpo vivo. Não é de uma estrutura física, lá de uma estrutura bonitinha. Não, 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 de um corpo. Um corpo vivo que se relaciona, que come o pão juntos, que choram juntos, que um leva a carga do outro. E ele continua dizendo que os textos acima nos mostram a realidade estarrecedora de que a igreja ela é a expansão de Jesus Cristo. Quando uma pessoa era acrescentada à igreja, já no primeiro século, Lucas, o autor do livro de Atos, nos conta que eles eram acrescentados ao Senhor. Cada alma que era ganha, Cristo se tornava um pouco maior. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é um em seu corpo. Assim sendo, a igreja em Jerusalém poderia ser corretamente chamada de Cristo em Jerusalém. Porque se alguém quisesse encontrar Jesus Cristo na terra, poderia encontrá-lo vivendo entre os crentes que se reuniam em Jerusalém. Porque eles viviam coletivamente, eles corporificavam Cristo naquela cidade. Então, você traz aqui, você percebe que o que eu estou trazendo aqui para vocês, tanto na palavra do Jamê, no livro dele, que fala sobre relações fraternas, quanto nesse entendimento do Frank Viola a respeito da vida da igreja, né, desse corporativismo da vida da igreja, desse organismo vivo, funcionando ativamente todos os dias, comendo pão juntos, estando juntos, levando a carga uns dos outros. Então essa é a visão de igreja que nós temos. É essa a igreja. Entendeu? Não há outra visão que nós podemos conceber a respeito da vida da igreja. E quando eu falo a respeito de que nós precisamos amadurecer a nossa visão e o nosso pensamento a respeito da igreja, significa que a nossa visão ela ainda é pequena. É uma visão até infantilizada, porque nós enxergamos a igreja como uma instituição física, aquela instituição lá que a gente vê, que a gente toca nela, que a gente ajudou a construir, né? Isso não é igreja. Igreja é vida, é relacionamento, é família, é comunhão. Então vamos discutir um pouquinho mais sobre o que nós entendemos que seja a vida da igreja. Bom, o próximo livro que nós vamos comentar é esse aqui, A Treliça e a Videira, né? Aí. E o capítulo que nós vamos comentar é esse aqui, ó. Por que os sermões de domingo são necessários, mas não são suficientes? Então vamos lá. Bom, nesse livro aí o Colin, ele traz aí sobre esse ponto, né, sobre o sermão insuficiente. E ele diz aí o seguinte: talvez a melhor maneira de aguçar o nosso argumento seria dizer que os sermões de domingo são necessários, mas não são suficientes. Isso talvez pareça heresia para alguns dos nossos leitores. E num sentido, espero que pareça realmente chocante. Estamos desvalorizando a pregação? Sermões expositivos, fiéis e piedosos, acompanhados de oração, são tudo que é realmente exigido para a edificação da Igreja de Cristo? E ele conclui: sermões são necessários, mas não são tudo que é necessário. Então, amados, a gente precisa entender isso, de que o sermão ele é insuficiente. A igreja ela não pode viver somente de sermão. E muitas pessoas têm esse entendimento de que você é convertido, você é convidado a vir para um encontro semanal, onde vai ter um pastor, e esse pastor vai estar trazendo um sermão toda semana. E toda semana, como você vem aqui para assistir o vídeo, e você ouve um sermão, e pronto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu creio assim como Colin.
né? O sermão ele é insuficiente, porque o sermão ele é um chamado à ação. O sermão ele tem que lhe provocar a você ter alguma ação durante a semana. E ele continua aí dizendo o seguinte, dizer que os sermões, né, exposições da Bíblia, nessas reuniões de domingo, de final de semana, dizer que são necessários, mas não é suficiente, é o mesmo que insistir na verdade teológica, de que a suficiência está na palavra do Evangelho, e não em qualquer forma específica da sua pregação. Amados, a suficiência está na palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho tem poder do Espírito e ela é suficiente. O sermão ele é aqui uma provocação apenas a você. O sermão ele te leva a pensar, ele provoca você, mas ele não pode ser tudo o que você tem na vida. Você precisa ter vida durante a semana. Por isso que no nosso entendimento, a igreja ela tem que ser uma igreja que envolva relacionamentos fortes para lhe ajudar em outros momentos da vida. E não apenas nos domingos. Isso é o que nós entendemos que seja a igreja. A igreja ela precisa estar presente no nosso dia a dia, porque o sermão de domingo ele é insuficiente. O sermão de domingo ele não vai conseguir produzir na minha vida muita coisa se durante a semana irmãos não estiverem junto comigo, me provocando, me levando, me conduzindo, me orientando, me guiando a que eu esteja em contato com o Pai, com o Espírito Santo, que eu tenha vida com Deus. Então a vida da igreja ela é uma vida profunda, mas ela é uma vida dinâmica, que ela tem que acontecer durante toda a semana, durante todos os dias. Tá bom? Esse é o nosso entendimento. Vamos continuar. Bom, o outro livro que nós vamos comentar, Casas que Transformam o Mundo, do Wolfgang Simson. E aí esse livro não tem um capítulo específico, né? Eu vou pegar alguns capítulos, mas um dos pontos assim que eu achei aqui mais importante é quando ele trata aqui no capítulo sobre a reinvenção da igreja. Mas nós vamos ler alguns outros capítulos, porque esse livro ele é muito interessante. Bom, Wolfgang traz aí alguns pontos a respeito da vida de igreja nas casas, basicamente, porque esse é o ponto-chave do livro. E aí esse livro ele vai estar bem riscado, mas assim, foi um livro que eu usei bastante, e então por isso que ele está bem riscadinho mesmo, é um dos meus livros de cabeceira. E ele diz aí, é um fenômeno interessante. Nunca houve na história uma época em que as igrejas cristãs em todo o mundo cresceram de forma numericamente tão intensa. As estatísticas de missiólogos atestam que atualmente se formam 2.000 a 3.000 novas igrejas por semana. Conforme dados da Aliança Evangélica Mundial, os cristãos evangelicais passaram de cerca de 150 milhões em 1974 para cerca de 650 milhões em 1998. Desse modo, afirmam especialistas em missões que os cristãos evangelicais se tornaram a maioria que mais rapidamente cresce no mundo. A princípio, a gente recebe uma notícia dessa e a gente se extasia de alegria, de você ver como que a igreja está crescendo, como que a igreja está se multiplicando. E já que nós estamos falando de igreja, isso é motivo de alegria. Mas, por outro lado, a pergunta que a gente faz é o seguinte: qual a qualidade de vida dessas igrejas? Qual a qualidade? Wolfgang continua dizendo o seguinte: não obstante, numa época em que a grande alegria ou até o triunfo sobre o crescimento de muitas igrejas
ficou ainda maior o grau de insatisfação com a igreja como nós a conhecemos. Ouvimos a respeito de muitos que aceitam a Jesus e nos alegramos. No entanto, normalmente, não somos informados quantos deles, afinal, se tornam e permanecem membros comprometidos das igrejas cristãs. Muito menos ficamos sabendo acerca do silencioso êxodo de pessoas que entraram com lágrimas de alegria pela porta da frente das igrejas e que desaparecem novamente pela porta dos fundos com lágrimas de decepção. Na verdade, essas pessoas foram conquistadas, mas não integradas. Tornaram-se interessadas, mas nunca assumiram um compromisso. E de quem é a culpa, amados? De quem é a culpa se essas pessoas chegaram no meio da igreja e não se firmaram? A culpa é nossa como igreja. É o modelo de igreja que nós temos. Como é que nós ganhamos pessoas e essas pessoas adentram as nossas portas com lágrimas de alegria e depois saem pelas portas do fundo com lágrimas de decepção? Porque o que elas esperavam que a igreja fosse, não é. E é isso que nós precisamos atentar. Qual é o modelo de igreja que nós temos em mente? Acabamos de conversar sobre a visão trazida pelo Jamê, sobre relações fraternas. Acabamos de ver de que os cultos, as pregações de domingo, elas não são suficientes, colocadas aqui pelo Colin. Nós acabamos de ver também Frank Viola falando um pouco sobre como que é essa diferença entre o modelo de igreja de Deus e o modelo que o homem criou. Então a gente começa a perceber aqui de que nós somos o culpado pelo êxodo dessas pessoas, pela fuga dessas pessoas que adentraram a igreja e se decepcionaram. Mas se decepcionaram com quem? Com Cristo? Não, conosco como igreja. Continua aí. Wolfgang continua dizendo o seguinte: em todos os contextos culturais, a vida tem dois aspectos. Uma esfera privada e uma pública. O cotidiano e as celebrações especiais, como por exemplo casamentos, jubileus, sepultamentos e ocasiões especiais. Ambas as esferas da vida desenvolveram suas próprias formas. Normalmente, o cotidiano desenrola-se no âmbito de família. É a pedra fundamental de toda sociedade e cultura saudável. Famílias geralmente funcionam organicamente, baseiam-se sobre relacionamento e se posicionam diante da vida assim como ela acontece. Já casamentos e outros eventos são acontecimentos extraordinários, para os quais todos se preparam de modo conveniente. Tais solenidades normalmente são formais e carecem de um alto grau de organização. Se tudo correr bem, processam-se de acordo com a programação ou um roteiro para o dia. O que Wolfgang está dizendo aqui é que há uma grande diferença entre o cotidiano e as celebrações especiais. O cotidiano, amados, é o almoço do dia a dia, é o café do dia a dia, entendeu? É o dia a dia. A janta do dia a dia é a janta do dia a dia. Mas aí vai ter um casamento, você tem toda uma celebração especial, porque casamento não se acontece todos os dias. Agora ele continua, imagine que você vá todos os fins de semana a um casamento. Já pensou? As cerimônias sempre transcorrem de acordo com o mesmo esquema. Pior, o noivo é sempre o mesmo, casando com a mesma noiva. E talvez a refeição festiva seja a mesma. Você já pensou você ir num casamento? Há 10 anos, todo sábado, todo domingo, a pessoa casando e você participando com roupas bonitas. Celebração, participando do mesmo casamento, das mesmas pessoas.
E ele continua dizendo, após algumas semanas, o primeiro entusiasmo diminuirá sensivelmente. Nesse interim já se aprende claramente o que se pode ser esperado e qual é o próximo assunto. Continuaria sendo um belo costume, uma tradição agradável, mas de certa forma seria algo estranho fazer com que cada semana uma tradição assim fosse revitalizada. Você pode estar perguntando, mas do que você está falando? Olha, temos que tomar cuidado para que não aconteça exatamente isso com a igreja. Jesus nos mostrou o caminho de como se vive e não apenas o caminho de como se celebra. Ambos os aspectos são bons, são necessários. Contudo, o cotidiano não é sempre como o dia das núpcias. Amado, vida da igreja, ela não pode ser todo domingo aquela mesma coisa, todo domingo a mesma coisa, o mesmo casamento, o mesmo noivo, a mesma celebração, a mesma noiva, a mesma comida, tudo igualmente, pontualmente acontecendo direitinho, como nós costumamos fazer, como os muitos irmãos meus pastores fazem, amados, queridos, preciosos. Mas começa-se com a palavra inicial, tem-se um cântico, tempo de oração, uma palavra de 45 minutos, e depois termina com outro cântico, arrecadação de dízimos e ofertas, tempo de oração, avisos e bênção final. Todo domingo a mesma coisa. E ele diz o seguinte, se permitirmos que a igreja somente se apresente em trajes de domingo, ou seja, ofereça somente programas extraordinários, então começaremos a festejar semanalmente um casamento. Mas e a vida da igreja? E a vida da semana? E os relacionamentos? E as amizades? E as relações fraternas? Os laços de amor? E as cargas dos meus irmãos que eu tenho que levar? E as cargas minhas que os meus irmãos precisam levar? Lá no finalzinho ele diz, nossos cultos se tornariam um espetáculo artístico, em que sempre se mostra a mesma peça, e a única novidade consiste em que, de vez em quando, um outro decorador ou diretor tem permissão para atuar diante ou atrás dos bastidores. Nós precisamos mudar essa nossa ideia, essa nossa mentalidade do que é a igreja. Ele continua ainda nesse livro dizendo o seguinte, desde os tempos de Constantino, no século IV, a igreja funcionou principalmente como catedral. Nesse modelo de igreja nós podemos identificar pelo menos 5 elementos importantes e determinantes. Isso foi criado por Jesus, lá no Evangelho de Lucas? Não. Isso foi criado pela igreja primitiva, descrita por Lucas, lá no livro de Atos? Também não. Isso foi criado por quem, amados? Foi criado, na verdade, por Constantino, no século IV, que formou a igreja dessa forma. Primeiro, um prédio, né? A igreja, ela chama de catedral ou de igreja, mas é um prédio. Um dia especial, geralmente ao domingo. Uma direção profissional, tem um sacerdote, um clero, um homem santo, que senta numa cadeira bonita lá atrás, e geralmente é a maior cadeira de todas. Tem um culto especial que é oferecido aos visitantes, né? Cerimônias, missas, seja lá como for. E tem um sistema de autossustentação financeira, arrecada dízimo, oferta, que é para manter aquele monstro funcionando. Wolfgang traz aí o que ele chama que é a diferença entre a igreja tradicional, nesse modelo Constantinoplo, e a igreja do Novo Testamento. A igreja tradicional, como é que ela funciona? O local, ela se reúne em recintos eclesiásticos. Ela tem que ter um espaço eclesiástico. De preferência com ar-condicionado. Já a igreja do Novo Testamento, ela se movia de casa em casa, ela era dinâmica.
Ela era dinâmica. O estilo de vida, vamos lá, estilo de vida da igreja tradicional é um estilo individual. Cada um tem a sua vida e ninguém se mete na vida de ninguém. A igreja do Novo Testamento é um estilo de vida comunitário, onde nada é meu, nada é seu, tudo é nosso. Inclusive as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, é dividido também. A evangelização dessa igreja tradicional, ela é feita por meio de campanha, de ações, de programas. Já a igreja do Novo Testamento é fazer discípulo. Entre vizinhos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Você multiplica de acordo com o seu padrão de vida, de acordo com a forma como você vive, seu exemplo. O lema da igreja tradicional é: tragam mais pessoas para a igreja. O lema da igreja do Novo Testamento é: leve a igreja até as pessoas. Faça com que as pessoas sejam alcançadas. O tamanho da igreja tradicional é grande, é impessoal. E aí eu brinco com muitos irmãos dizendo que é por isso que você chega em muitas congregações e ninguém te chama pelo seu nome, te chama de irmão. Porque é tanta gente que não tem como gravar o nome de todo mundo. Ô irmão, paz do Senhor, irmão. Mas a igreja do Novo Testamento são grupos pequenos, com relacionamentos estreitos, relacionamentos de vínculos afetivos. Você vê isso até quando Paulo escreve as cartas, Paulo lembra das pessoas pelo nome. Paulo diz: olha, dá um beijo em fulano, dá um abraço em cicrano, manda lembranças a Epafrodito, lembranças a Demas, lembranças a... Entendeu? Isso era a vida da igreja. E aí ele traz uma série de explicações sobre o estilo de ensino, sobre o centro, sobre as tarefas do pastor, as palavras-chave, sobre o serviço, sobre a missão. Mas é interessante, amado, de que há essa diferença. E de que nós precisamos entender o que nós entendemos do que é a igreja e o que Deus entende do que é a vida de igreja. Bom, o último livro, Verdadeiras Profecias, do Tozer. E eu escolhi aqui um capítulo que ele chama sobre a comunhão dos santos. Está nesse livro na página 245. É esta aqui, a comunhão comunhão dos santos. Então vamos lá. Bom, Tozer começa esse capítulo aí com um trecho do credo, que diz assim: creio na comunhão dos santos. E aí ele começa dizendo: essas palavras foram escritas no credo aproximadamente em meados do século V. Seria difícil, se não totalmente impossível, para nós, nessa era presente, saber exatamente o que se passava na mente dos pais da igreja que introduziram essas palavras no credo. Contudo, no livro de Atos, temos uma descrição da primeira comunhão cristã, que está lá em Atos 2, 41, 42, que diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Tozer continua dizendo: eis aqui a comunhão apostólica original, o modelo sobre o qual a comunhão de todo cristão verdadeiro deve ser alicerçada. O termo comunhão, apesar de seus abusos, ainda é belo e pleno de significado. E quando corretamente compreendido, significa o mesmo que a palavra confraternidade, ou seja, o ato e a condição de compartilhar em união algumas bênçãos comuns a um número de pessoas. A comunhão dos santos
nesse caso, significa um compartilhamento íntimo e amoroso de certas bênçãos espirituais por pessoas que estão na mesma condição diante da bênção que compartilham. Essa comunhão deve incluir todos os membros da Igreja de Deus, do Pentecostes até o presente, e continuar até o fim dos séculos. Que coisa linda! A comunhão inserida no credo. E Tozer disse que é difícil para a gente imaginar o que se passava na cabeça dos pais da igreja, quando eles introduziram no credo essa expressão: creio na comunhão dos santos. Então eu também creio na comunhão dos santos. E eu também creio que a comunhão que consta ali é a comunhão que está baseada em Atos 2, 41 e 42. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Esse desenho, para mim, ele representa, né, o que eu entendo que seja a igreja. Foi feito com uma atividade com crianças, em uma escolinha dominical, e foi solicitado a uma das crianças: pinte somente a igreja. E ela pintou as pessoas, porque desde cedo ela vem sendo ensinada pelos pais de que a igreja somos nós. Nós fazemos parte da igreja, de que a igreja não é templo. Então a gente percebe aqui, amados, de que essa visão que nós temos, ela precisa passar por um processo de restauração. A igreja não é o local de reunião dos irmãos. A igreja ela é a reunião dos irmãos em qualquer local. E aí eu posso dizer que a visão que nós temos hoje de igreja, ela é uma visão que Deus está pondo abaixo. Qual é a visão que nós temos de igreja? Deus está pondo essa visão abaixo, e algumas pessoas estão tentando manter essa visão acesa, né? Nós precisamos entender que igreja não é isso. Igreja não é uma estrutura física. Atos 8:3 diz: e Saulo assolava a igreja. E onde que Paulo assolava a igreja? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então a igreja era a reunião dos irmãos nas casas, né? Tem uma teoria, que é teoria conhecida no mundo acadêmico, que é a teoria de Joyce Pulley, que ela é uma investigadora de elefantes. Ela cresceu no Quênia, começou a estudar os elefantes africanos com 19 anos de idade, lá no Parque Nacional de Amboseli. Ela é doutora pela Universidade de Cambridge e pós-doutora pela Universidade de Princeton. E ela é criadora de um estudo dos cegos, né? É conhecida como Estudo dos Cegos e dos Elefantes. É baseado em uma lenda indiana. Ela criou esse estudo. Ela recrutou um grupo de cegos de nascença e os reuniu ao redor de um elefante. E conduzindo-os pela mão, foi levando os cegos até o elefante, para que eles o apalpassem e dissessem o que eles entendem que é o elefante. E essa teoria da Joyce Pulley é interessante, porque cada um deles tocou em uma parte do elefante. E cada um deles descreveu o elefante de uma maneira diferente. Um dizia que o elefante era fininho e grande, parecendo uma folha. Estavam tocando nas orelhas do elefante. O outro dizia que o elefante era comprido, parecendo uma corda. Estava tocando no rabo do elefante. Então, muitas vezes, a visão que nós temos, ela não é correta, porque ela é uma visão limitada ao que nós estamos acostumados. E Deus está nos levando a entendermos de que, da mesma forma em que Joyce Pulley trouxe essa visão de que o elefante ele é conhecido de uma maneira muito maior e não apenas aquilo que nós experimentamos, eu quero dizer para você que Deus quer te levar a experimentar, a conhecer uma visão, um entendimento de igreja que vai muito além
do que aquilo que você conhece hoje. Pois é, amados, chegamos aqui ao fim desse nosso tempinho. Aqui eu quero dizer para você que eu entendo de que nós precisamos compreender de que Deus está nos levando a um novo entendimento, ou ao entendimento correto do que seja a igreja. Nós precisamos, então, compreender qual é o modelo de restauração da igreja. O modelo de restauração da igreja é a igreja primitiva, que foi estabelecida por Jesus e pelos seus apóstolos. Uma igreja cheia de poder, de graça, de amor, de unidade, de verdade, de vida, de relacionamentos fortes, relacionamentos fraternos, onde as pessoas se conheciam, onde as pessoas onde ninguém considerava o que era unicamente seu, mas havia ali uma multiplicidade da vida de Cristo através da vida da igreja. E eu entendo que isso é um pouco distante do que nós vemos e do que nós temos hoje vislumbrado no nosso dia a dia, do que nós vemos que seja a igreja, né? E a igreja, ela não é uma reunião, a igreja, na verdade, ela é um encontro de família, de amigos. Quando nós nos reunimos, nós trazemos o Senhor para aquele ambiente. Tem reuniões, mas não termina nas reuniões. Ali nós falamos, nós ouvimos, nós nos relacionamos com o Senhor, nós nos expressamos, ouvimos Ele e nos expressamos a Ele, deixamos que Ele nos ouça e que Ele se expresse a nós. E esse era um modelo que era vivido por Adão e Eva. Adão e Eva viviam esse modelo de igreja, mas quando eles pecaram, eles se afastaram do Senhor, ali se acabou esse modelo de um relacionamento profundo entre as pessoas e as pessoas com Deus, né? E Deus está restaurando isso. Deus está nos levando a nós entendermos que precisamos nos conhecer, saber o nome do outro, sabermos o que faz, sabermos da vida, das dificuldades, dos problemas, da alegria, e ali nos ajudarmos mutuamente, em oração, em aconselhamento, né? E Jamê, ele costuma dizer, né, o meu pai na fé, ele costuma dizer que nós precisamos ler João 3,16, lembrando de nós, e dizer assim, porque Deus amou de tal maneira a minha rua, o meu trabalho, a minha família, que me enviou para morar ali, para trabalhar ali, para que naquele lugar ninguém se pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a igreja, é eu desenvolver o meu papel como igreja onde eu estou, e não apenas em um local físico, um templo, né? Eu estou no local que eu moro, eu estou no local que eu trabalho, porque Deus amou as pessoas ali e Deus me colocou ali. Então esse é um entendimento do que seja igreja. E é isso. Espero que Deus nos leve a esse entendimento completo e que nós consigamos assim juntos compreendermos isso, e que a minha oração é de que você tenha experiência de uma vida profunda de igreja, assim como Deus tem me dado. Deus tem me cercado de amigos, Deus tem me cercado de pessoas onde eu me sinto amado, onde eu me sinto guardado, protegido, pessoas em que eu me sinto à vontade para abrir o coração, para abrir a vida, para pedir ajuda, e pessoas onde eu também tenho estado disposto a ajudá-los, a animá-los, a consolá-los, a estar com eles, a dividir carga, a dividir pão. Então é uma mão dupla, né? E que a minha oração é nesse sentido, de que você experimente uma vida verdadeira de igreja, uma vida profunda de igreja, assim como Deus tem permitido que não somente eu, mas que outros irmãos também, em vários lugares do planeta, experimentem essa vida de igreja, e que você não se contente apenas com os encontros no final de semana e as pregações, mas que Deus te leve a você ter essa experiência de ter amigos
amigos próximos, irmãos de verdade, relações fraternas, da forma como nós colocamos hoje. Que o Senhor abençoe. Beijo no coração.